Hello, pessoal, boa tarde, boa noite. Esperar uns minutinhos. A paz para quem tá chegando, para quem já tá aí. Hello. A paz, pessoal. Shalom, shalom. Paz, pastor Alisson, Ivo, Jaque. Mames, gente, minha mãe não tá aqui, ela tá em Southend. Paz, Vilminha. Shalom, Léo. Quem mais tá por aí? Quem mais tá por aí? Edna. Manu! Manu também tá em Southend agora, estão lá junto com a Sil, com o Léo, as crianças lá. A paz, a paz, a paz, pastora. Gente, achei engraçado agora a Paola falando, né? Vai entrar alguém aí muito especial, com uma palavra muito top. Eu pensei assim, gente, quem será essa pessoa? Porque será? Ai, gente, então, muito bom, né? Esse tempo que a gente acabou de ter agora de adoração, louvor, paz. Carlão, tudo bem? Esse momento que a gente acabou de ter. Nossa, por mim a gente ficava ali. Por mim a gente ficava ali a noite inteira só adorando, só louvando ao nome do Senhor. E foi tão poderosa, eu achei aquela parte que a Paula compartilhou com a gente sobre apreciar o silêncio na presença de Deus. E aí eu pensei assim, hoje podia ser esse dia, né? Hoje a gente podia ficar aqui só no silêncio, sem falar muito. Então eu vou aproveitar então esse gancho e vou falar pouco. E eu queria compartilhar com vocês algo que tem estado no meu coração nos últimos dias. E eu espero que possa abençoar a vida de vocês de uma forma ou de outra. Que possa ser uma palavra que venha edificar vocês nessa noite. Deixa eu só ver quem mais está entrando aqui, para dar um tempinho aí para todo mundo chegando. Deixa eu ver. Pastora Neide, Pastor Luiz, Shalom, Vini, Sil. Vocês estão chegando e eu tô aqui aproveitando esses minutinhos para dar uma respirada, porque aqui, como se não bastasse os nervos já hoje, a temperatura aqui não tá ajudando, tô suando toda, já tô derretida. Quem mais tá por aí? Gente, que bom. Gente, cadê o Pastor Orlando? Pastor Orlando, você tá aí? Não tô te vendo, não. Pastor Orlando, chamando, chamando. Amém, mames. Como eu falei, minha mãe e a Manu estão lá em Southend. Então tá, gente. Acho que já deu tempo de todo mundo ir se achegando aí. Enquanto isso, a gente vai compartilhando e quem tiver mais que chegar, vai vindo. Ok. Então, pessoal, vou até pegar aqui minhas anotações que eu fiz. Ultimamente, né, para quem está acompanhando aqui os cultos, tem visto essa série de ministrações que o pastor Orlando tem feito sobre o livro de Apocalipse, né? Ele tem falado muito sobre isso, sobre o que representa o livro de Apocalipse para nós cristãos. E sempre assim sempre que acaba um culto, que acaba uma ministração, a gente fica assim, né? Uau! E o pastor mesmo Orlando sempre fala que parece que demora uns dias para digerir aquilo que Deus falou, né? Naquele dia. Aí o pessoal fica lá no grupo, né, do WhatsApp também, todo mundo compartilhando. Poxa, nossa, que palavra, que bênção, fiquei digerindo. E comigo acontece muito isso também.
E é engraçado que sempre que tem uma ministração, parece que nos dias depois daquele culto, daquela ministração, vai acontecendo coisas assim no dia a dia que eu sempre vou ligando aquilo que o pastor falou, e isso me deixa pensar, nossa, é verdade, é tudo relevante isso, né, que a gente tem ministrado, e a gente está sempre vivendo aquilo que Deus tem compartilhado conosco. E então por isso eu vejo que é muito real, que a palavra do Senhor realmente é muito relevante, é muito real, ela é viva e eficaz, e ela pode ser assim aplicada no nosso dia a dia. E o Senhor sempre nos dá a oportunidade para aplicar aquilo que a gente tem aprendido dele, à medida que ele vai compartilhando conosco um pouquinho mais ali do seu caráter e da sua grandeza, né, conosco. Então, como eu estava comentando, né, o pastor Orlando tem ministrado sobre Apocalipse, e nós temos visto como que o intuito do livro de Apocalipse é de trazer esperança para nós, né, de um tempo que se aproxima, de uma realidade que aguarda a igreja. E no livro também nós vemos que Jesus ele nos dá essa promessa, né, que ele virá para buscar a sua igreja. E graças a Deus que nós temos um pastor assim tão abençoado e usado mesmo na palavra, assim como o pastor Orlando, que nos instrui e nos traz esse esclarecimento, esse conforto a respeito do livro de Apocalipse para nós, né? Que muitas vezes nós olhamos assim, nos assustamos por falar do fim dos tempos, e aquilo causa um certo desconforto assim nos nossos corações. Mas através daquilo que o Espírito Santo vem trazendo para nós, através dessa unção agora que está sobre o nosso pastor, muitas dúvidas vêm se esclarecendo assim nos nossos corações. E como eu já comentei também, o livro de Apocalipse ele vem falar da vitória do Cordeiro que está próxima, da redenção total da igreja, do povo de Deus, né? A redenção plena e completa que ele tem para nós, que nos aguarda. Ele também nos promete que toda a nossa tribulação tem um fim, e isso que a Paula também ministrou hoje, sobre descansar, sobre esperança, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, meu Deus, a Paula tá falando tudo que eu vou falar, quando ela também falou da fé e dos discípulos no barco, né? E quando ela cantou essa canção, acho que se a gente tivesse combinado não tinha dado tão certo. Mas tudo está sobre o comando de Deus para as nossas vidas nesse dia, eu creio, né? Deus então tem preparado a igreja dele para esse grande encontro que nós vamos ter com ele na glória, e eu creio que está breve. A gente sempre vem falando isso, né? Os cristãos sempre vêm falando isso, Jesus está voltando, e toda geração acha que é a geração que vai ver Jesus voltar, mas de uma forma ou de outra nós vamos nos encontrar em breve com o nosso Redentor, seja na vinda dele ou seja na nossa ida para ele, né? Eu creio que a palavra do Senhor é verdadeira, e a palavra do Senhor ela vai se cumprir, assim como toda a palavra do Senhor se cumpre. Nós temos fé, nós podemos ter fé que toda a promessa a respeito da igreja e do mundo vai se realizar, assim como está escrito nas Escrituras. Há umas semanas atrás o pastor tinha falado sobre, usado a analogia, né, do noivo e da noiva, o noivo que prepara a morada para a noiva, o noivo que trabalha, que constrói as nossas moradas, né, para esperar a tão bela noiva num grande dia. E nesse lugar que Jesus tem preparado para nós, tem lugar para mim, tem lugar para você, e tem lugar para todo aquele que crê. Amém? Então hoje eu queria fazer um gancho aqui, mediante tudo isso que nós temos visto e que nós temos aprendido. Queria trazer uma breve reflexão com vocês. Mesmo sendo expostos a toda essa palavra, todos esses ensinamentos, o que nos garante que nós podemos crer mesmo em tudo isso, né? Como que nós podemos ter confiança em tudo isso que Deus nos promete, em tudo isso que Ele diz que vai fazer?
né? E eu queria trazer um ponto aqui para vocês que nenhum de nós está imune às dúvidas, nenhum de nós está imune aos questionamentos, às perguntas, às dúvidas, os medos, né? Nenhum de nós está imune a ter esses questionamentos sobre a palavra de Deus. Afinal, nós somos humanos, não é mesmo? Nós somos inconstantes, né? Um dia nós podemos estar bem, nossa, crendo em tudo que Deus prometeu. No outro dia a gente pode estar um pouco mais oscilando. Mas, então, eu queria conversar um pouco com vocês, e é uma conversa mesmo, né? Como diz o pastor Orlando sempre, né? Eu quero conversar com vocês hoje. Vamos conversar um pouco hoje sobre fé, amém? E eu queria hoje encorajar vocês a alimentar a fé de vocês. Ok, então primeira coisa, nós vamos ver nas escrituras que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Vai dizer isso em Hebreus capítulo 11, no verso 6, você não precisa abrir, que eu vou passar em várias referências, mas aí quando a gente for ler mesmo o texto, eu dou um segundinho para vocês. Mas então nós vamos ver que em Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Romanos, no capítulo 10 também, vai dizer assim, que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, né? Somente a palavra de Deus pode gerar a fé genuína em nós, né? Portanto, nós precisamos nos expor à palavra de Deus. Não adianta nada, né, a gente talvez uma vez por semana ouvir a palavra de Deus, ou uma vez no ano, ou no culto de Santa Ceia, ou no culto de Natal, na Páscoa. Não adianta nós apenas se expormos assim esporadicamente à palavra de Deus, porque isso não nos sustenta, né? Então nós precisamos nos expor a voz de Deus através da palavra dele. É isso que gera, né, o ouvir a palavra de Deus gera em nós a fé. Tanto é que ele vai dizer assim, né, como ouvirão, como vão crer, né, se não ouvirem, ou como ouvirão se não há quem pregue, né? Então nós sabemos que o ouvir da palavra de Deus é muito poderoso, né? Então nós precisamos fazer o que está no nosso alcance para estar exposto a essa palavra de Deus, a palavra de Deus, e somente assim nós vamos poder realmente ver a fé sendo gerada dentro de nós, né? E daí o que acontece? Se mesmo sendo expostos à palavra de Deus, o que acontece se a gente mesmo assim tiver medo? Né? Será que é errado ter medo? Será que é errado duvidar? Será que é errado não crer naquilo que Deus falou? E nós vamos ver na palavra de Deus que o medo não provém dele, né? Deus não nos dá espírito de medo, ele nos dá espírito de coragem. Mas nós sabemos também que, como sendo pessoas falhas, né, nós não estamos imunes a isso, né? Vamos falar na verdade, né? Aproveitar que a gente está aqui só em família, vamos admitir que nós oscilamos muito, né, na nossa fé. E mesmo sabendo, mesmo tendo ali todas as informações a respeito de quem às vezes por causa de uma situação nós podemos fraquejar naquilo. Mas também eu queria compartilhar com vocês que o que determina mesmo a nossa vitória é a nossa postura, sabe, diante das adversidades e diante das dúvidas que podem cercar a nossa mente, né? Então a questão não é estar ou não com medo, ou estar ou sim com dúvidas, mas se nós deixarmos o nosso medo e a nossa dúvida ser maior que a nossa fé, isso é um caminho perigoso, não é? Porque aí nós podemos dar lugar para Satanás nos rondar e colocar mentiras na nossa mente que nos afasta do propósito de Deus para nós. Aí agora é onde eu queria ler mesmo com vocês, que por isso que eu falei, gente, a Paula tá falando a minha mensagem, que está lá, que é um texto muito conhecido, né? Que está lá em Mateus, no capítulo 14, que eu vou ler aqui agora com vocês, a partir do verso 22. Então, Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ele ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra.
fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós podemos ver aqui claramente que houve medo ali da parte dos discípulos, da parte de Pedro. E Jesus vai dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? Você já não tem andado comigo? Você já não tem visto os milagres que eu faço? Você já não tem visto as curas que temos feito juntos? Você já não tem ouvido a palavra palavra de vida que sai de mim? Você não tem visto eu dando testemunha do meu Pai? Eu imagino ele não disse isso com todas as palavras, mas eu imagino esse sendo o raciocínio, né? Você não... Por que você tá duvidando? Tipo assim, como se fosse algo, né? Como assim você duvidou? Mas a gente pode ver que é algo um tanto natural para nós estarmos nessa situação. E nós vamos ver ali que quando falou que Pedro, ele reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Então, ou seja, até ali ele estava indo: ok, Jesus, se for você mesmo, me chama que eu vou. Fez aquela ali, né, aquela declaração de fé, tipo, se o Senhor falar, eu vou. Aí quando deu a palavra, quando ele começou a perceber que eles estavam ali, que estava ventando, que ele estava onde ele estava, ele começou a afundar. Nós vemos ali que no caso de Pedro, o medo ou a dúvida, né, às vezes ele pensou assim: gente, eu estou vendo meu mestre ali, mas eu também estou vendo isso que está acontecendo aqui e não tá legal, né? Nós vamos ver que o medo, ele distraiu a mente de Pedro, né? O medo, ele trouxe uma certa dúvida no coração dele, e nós vamos ver também que a fé que ele tinha em Jesus que estava ali, não necessariamente eliminou o vento, não eliminou a distração. A presença de Deus não tirou Pedro desse lugar de ventania e tal, de tempestade. Não, a presença de Jesus estava ali e ele não eliminou esses elementos, mas ele apenas queria que Pedro ficasse focado nele, né? Então não era necessário que a distração fosse eliminada, mas sim que Pedro ajustasse novamente o foco, que ele realmente ajustasse para onde ele estava olhando, né? Que ele tirasse os olhos da distração, da dificuldade ali, né? Aí que entra a pergunta para nós, né? Nos nossos dias: aonde eu tenho prestado mais atenção, né? No vento que está à minha volta ou em Cristo? Será que meus olhos estão fixos em Cristo? Né? Mesmo sendo ali, crente há muitos anos, nasci na igreja, sou filho de pastor, sou ministro de louvor, sou não sei o que, sou isso, sou aquilo. Pedro era discípulo, Pedro andava com Jesus ali todo dia, sabe? Então qual é a diferença de Pedro para mim, para você, para quem quer que seja, não é? Todos nós temos que fazer essa escolha. Todos nós, em algum momento ou outro da nossa vida, vamos estar numa situação assim que nos coloca, que vai nos realmente provar a nossa fé, né? Então, em quem nós temos prestado mais atenção? No vento ou em Cristo? Nós precisamos focar na palavra. Nós podemos estar ali firmado, o pastor Orlando sempre diz, né? Na verdade, Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Jesus, né? E isso, para mim, acho que foi muito esclarecedor, né? O nosso firmamento não é ali o chão que a gente está pisando, mas sim, sempre deve ser a palavra de Deus, aquilo que ele falou, né? E a fé, como eu disse, ela não vai eliminar essas coisas, mas ela vai nos dar a capacidade de vencer essas coisas. Ela vai nos dar a capacidade de atravessar, de chegar do outro lado, né? Então, eu não acho que Deus queira que nós vivamos assim num mundo
isolados ou dentro de uma bolha onde nada de ruim acontece e nossa, como essa pessoa tem fé, né? Ela tá ali dentro de uma bolha e nada de ruim acontece com ela. Isso não é fé, né? A gente não precisa de fé se está tudo do jeitinho que a gente quer, se está tudo debaixo do nosso controle, né? Isso não é fé. E às vezes nós não conseguimos vencer o medo, olhando aqui nesse contexto dessa passagem, né? Porque nós não estamos familiarizados ou porque nós estamos distantes ou desacostumados com a voz de Deus, né? E isso ninguém, como eu disse outra vez, ninguém está imune a essas coisas, né? Um dia nós podemos estar ali super tal, onde o Espírito Santo falar eu vou, o que o Espírito Santo mandar eu ir, eu vou fazer, eu vou ouvir, e no outro dia a gente pode estar meio assim, meio desconectado com a voz e dando um pouco ouvidos aos ruídos, né, que estão além da voz de Deus falando conosco. Né? Então, se nós perdemos o foco, nós perdemos a visão e não estamos familiarizados com a voz de Deus, nós podemos facilmente deixar o medo e a dúvida nos vencer. Né? O que pode nos fazer cair por esse caminho, né? Aí eu coloquei aqui, por exemplo, decepções podem nos levar a questionar a palavra de Deus, questionar as promessas de Deus, questionar aquilo que Ele falou que vai fazer, né? Talvez alguma experiência passada pode minar nossa confiança. Se alguma vez eu esperava algo de Deus e pensei que Deus tinha me dito algo e na verdade não era a voz de Deus que estava ali falando, eu posso facilmente ter a minha confiança nele minada por causa dessa situação. Mas às vezes nós também podemos entender algo com a nossa mente, mas não chega ao nosso espírito. Por exemplo, quantas vezes nós estamos, né, dentro da igreja, nós estamos ali ouvindo que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Na nossa mente nós temos essa informação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas às vezes faltou aquele tchan, assim, no meu espírito, na hora que eu preciso, naquele momento que eu estou realmente precisando entender aquilo, não com o meu intelecto, mas sim com o meu espírito. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas às vezes, se nós entendemos algo somente no nosso intelecto, não é suficiente para nos impulsionar, sabe, a viver daquela forma. Por isso, muitas vezes nós precisamos, sabe, ouvir até que algo se torne realidade, até que se torne aquele rema, né, nos nossos corações, como a gente diz muitas vezes, que quantas vezes nós lemos uma passagem e, por exemplo, né, voltando ao exemplo de Apocalipse, quantas vezes nós lemos que um dia toda lágrima se enxugará, quantas vezes nós ouvimos o pastor pregar sobre isso, mas aí nós guardamos essa informação na nossa mente natural e não realmente entendemos no nosso espírito ela. Então essa informação ela está ali e ela é uma realidade no mundo espiritual, mas eu ainda não consegui trazer para a minha realidade aquela palavra, e ainda eu fico presa na dúvida e no medo por não conseguir realmente acessar aquilo de uma forma plena, né? Porque nós, como eu falei, nós somos impulsionados a nos mover pelo Espírito, não é a nossa informação na nossa mente que nos impulsiona, né? Pois a gente sempre fala, né, que tem uma guerra travada dentro de nós, entre carne e espírito, né? Aquela analogia toda. E com tudo isso, eu tô falando mais uma vez que Deus está preparando a igreja dele, Deus está preparando a sua noiva, Deus está lá Jesus está lá preparando moradas para nós. E nós precisamos também nos preparar aqui como noiva. Amém? Então, mas será que é errado questionar alguma coisa ou outra? Será que é errado eu ficar assim, nossa, mas eu não estou entendendo, ou algo ainda parece que não está claro dentro de mim, eu ainda estou com dúvida se Deus pode fazer ou se Deus não pode fazer? Será que é errado a gente ter esse pensamento? Né? Será que é errado nós estarmos ali, igual Pedro estava naquele momento sem saber muito ainda se era Deus se era Jesus, né? Igual disse na passagem, os outros até pensaram que era um fantasma, né? Será que é errado a gente estar nessa posição, assim,
não saber se foi Deus que falou, se Deus que prometeu, né? Mas eu não queria muito, assim, entrar por esse caminho de é certo ou errado, né? Mas eu acho que é algo um tanto, assim, inevitável em algum momento das nossas vidas, né? Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm mais facilidade, mas em algum momento a gente vai estar nessa situação, porque nós somos ali, igual Pedro, igual os apóstolos ali, né? Nós somos carne e osso igual eles, né? Então nós estamos totalmente, como se diz, nós não estamos imunes a isso, né? A nossa fé, irmãos, como nós sabemos, ela tem fundamento, né? A palavra de Deus vai dizer isso. Eu vou ler daqui a pouquinho lá em Hebreus, se quiser já ir abrindo aí também. A nossa fé, ela tem fundamento, ela tem base. Ela não veio assim do nada, do vento, não é um conto de fadas, né? A nossa fé, ela tem fundamento e é Jesus. A nossa fé, ela foi, ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Nós temos em quem nos ancorar, nós temos em quem confiar, sabe? Nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus não é um Deus que não está no meio do seu povo, muito pelo contrário, né? Ele realmente armou sua tenda no meio do seu povo através de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele se fez um de nós para ter comunhão conosco, para nos resgatar, para ter comunhão com o Pai novamente. Então nós sabemos que não é conto da carochinha, é algo que tem fundamento, que tem base, né? Que não veio do nada, mas sim realmente existe e nós podemos crer. Nós sabemos também que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo bem, se você está com dúvida, vai, pergunte, questione, raciocine. Como diz o pastor Lando, coloque lá tic-tac para funcionar. Vamos estudar a Bíblia, vamos pesquisar, vamos procurar saber com quem entende mais do que nós. Vamos procurar nos afundar, nos aprofundar no conhecimento. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, Lucas: ame o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu conhecimento, né, de todo o seu entendimento. Então, ele está dizendo ali, eu não sou um Deus que você... que não tem comunhão com você, não sou um Deus que você precisa, não quero entender porque Deus está lá e deixa nesse mistério eterno. Não, o Senhor quer que nós o conheçamos, sabe? É óbvio que Deus tem os seus mistérios e nem tudo nós vamos entender, nem tudo nós vamos precisar ter uma explicação, nem todas as informações cabe a nós ter, a nós saber, mas tudo que está ao nosso alcance para fazer, nós temos que fazer, amém? Buscar conhecer o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, sabe? Igual eu falei mais uma vez, repito, questione sim, converse sim, sabe? Leia sim, estude, pesquise, procure, porque o Senhor, ele se revela. Nós sabemos que o nosso culto a Ele é racional, amém? Nós não somos aqueles igual fantasmas, robôs que adoram o Senhor. Não, nós temos como pensar com o nosso entendimento humano e fazer uma decisão racional a respeito disso, né? Então nós podemos adorar ao Senhor de todo o nosso entendimento. Então agora eu vou ler lá em Hebreus, no capítulo 11, e eu vou ler aqui só no versículo 1 até o momento, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, nós estamos aqui falando que Cristo voltará e Cristo resgatará a sua igreja e Ele estabelecerá o seu reino eterno no mundo e a sua igreja vai reinar com Ele. Então, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, para nós conseguirmos ter certeza de que tudo isso que Ele prometeu vai se cumprir, basta nós olharmos para tudo aquilo que Ele já falou e que Ele já cumpriu, para saber que a palavra dele é verdadeira,
para saber que a palavra dele, Deus ele está preso pela sua própria palavra. O pastor Orlando sempre diz isso, né? Deus ele não fez uma promessa para nós e cumpriu porque nós merecemos que ele cumprisse, ou que, não, tal, eles fizeram isso, aquilo, eles merecem. Não, é porque ele está preso à sua própria palavra, né? Ele não tem como sair, né? Sempre que o pastor Orlando diz isso, eu viajo assim na imaginação, ele não tem como sair daquilo que ele já falou, ele mesmo está preso pela própria palavra dele. Então a nossa fé cristã, não sei do resto do mundo por aí, mas a nossa fé é a prova e a certeza das coisas que se esperam, sabe? Nós podemos ter certeza que tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Desde o início, né, de tudo, tudo foi criado através da palavra de Deus, por meio da palavra dele, sabe? Nada do que foi feito teria sido feito se não fosse ele ter declarado uma palavra. Então nós podemos ter confiança que a palavra do nosso Deus, ela é real e ela é cumprida, e nada pode atrapalhar o mover de Deus depois que ele já declarou algo, sabe? O pastor Orlando também sempre diz isso, né? Eu fico falando do pastor, mas é porque quando ele fala umas coisas assim, aquilo gruda em mim, meu Deus do céu. Que realmente ele está preso à sua palavra, e aquilo vai acontecer, não importa, sabe? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus para a igreja, para o mundo, não vão ser frustrados. Você precisa ter essa convicção no seu coração, né? E nós sabemos também que, eu acabei de falar, né, que é muito válido sim que a gente pesquise, procure, aprenda, se aprofunde, né? Mas aqui, como nós acabamos de ler, a nossa fé é a certeza das coisas que não se veem também. Então, sim, nós temos que ter convicção na nossa fé, nós temos que aprender, nós temos que procurar pesquisar, mas também sem a fé, nenhum tipo de informação que nós possamos coletar na nossa mente vai ser suficiente, porque a fé, que é essa certeza, que é esse firme fundamento, ela vai muito além dessas coisas, ela vai muito além do nosso entendimento. Sim, é muito bom ter o entendimento, é muito válido procurar, é muito válido conversar com pessoas que saibam mais, que tenham para acrescentar nas nossas vidas, mas a fé que o Senhor requer de nós, ela vai muito, muito além dessas coisas, né? Do que nós podemos entender com o nosso intelecto, do que nós podemos entender com os nossos sentidos naturais, né? A palavra do Senhor diz que o mundo invisível, né, deu luz ao mundo visível, que é bem doido, né, se você parar para pensar. Mas nós sabemos também que a loucura de Deus, ela é mais sábia do que a dos homens. E Deus, como eu falei mais uma vez, Deus tem os seus mistérios, né? E algo que eu acho que tem sido um tema que a gente vem falando já, né, algumas semanas, a Paola também tocou nisso hoje. Um dia nós veremos a plenitude, né? Mas ainda a gente está na fase que a gente vê ainda em parte, né? Que a gente vê ainda meio obscuro. Mas isso porque Deus tem os seus mistérios, né? E é aí que entra a nossa fé, é aí que é onde a gente não consegue explicar, é aí que a nossa fé entra em ação, sabe? É na hora do impossível, é na hora do improvável, é na hora daquilo que vai contra a lógica, sabe? A Bíblia tá cheia disso, pra você ganhar você tem que perder, sabe? Então, tem que dar vida, então é umas coisas que parece que não faz muito sentido, mas é aí que a nossa fé entra em ação, né? Aí você vai olhar pro livro de Apocalipse, tem tantas coisas maravilhosas que você fala, uau, com a sua mente natural, como que você imagina isso acontecendo? A eternidade, vou confessar para vocês, a questão assim da eternidade, eu creio que muitas pessoas vão concordar comigo. É algo assim que não entra muito na minha cabeça não, para ser bem sincera, viu? Assim, como será isso? Como será? Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele é o Pai da eternidade, ele não é só eterno, ele é o Pai da eternidade. Então, caramba, como que eu vou entender isso com o meu intelecto? Como que a minha mente humana vai conseguir registrar e processar essa informação? É aí que vai entrar a nossa fé, sabe? É aí que a nossa fé vai muito além das informações que nós podemos ter. E aí agora voltando só um pouquinho, em Hebreus no capítulo 10, lá no último versículo, na verdade no penúltimo, 38, né? Então no 10, 38, tá dizendo assim, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Creia nisso e tome essa postura, sabe? Dessa pessoa que se encaixa no versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém. Não vamos retroceder, sabe? Se vier a tempestade, se vier o vento, se vier o que for, eu vou me agarrar na palavra de Deus, vou me agarrar na minha visão, olhando firmemente para Ele, eu vou me agarrar naquilo, sabe? Nós temos que ser essa pessoa que, sabe, igual diz no verso 38, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não vai agradar. Nós já falamos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, essa parte cabe a nós, sabe? Essa parte cabe a nós. E como podemos fazer para não recuar? Né? O que está no nosso alcance para fazer para a gente não se encaixar nesses que retrocedem e são destruídos? De quem, algo que eu fiquei perguntando, né, enquanto eu estava lendo e fazendo algumas anotações, eu fiquei pensando, tá, mas de quem é a responsabilidade, então, da fé? Né? Será que Deus pode controlar a fé que eu tenho, o tanto de fé que eu tenho, a fé que eu exerço? De quem é essa responsabilidade? Né? Então nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que é certo que tudo vem dele, né? Toda dádiva vem dele, toda boa dádiva vem dele. A palavra também vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Tudo vem dele. E nós precisamos muito mesmo do Espírito Santo nessa hora, porque nós não conseguimos produzir isso assim naturalmente, né? Com a nossa natureza pecaminosa, né? Mas agora eu vou ler com vocês lá em Lucas, que é também um versículo bem conhecido também. Gente, vocês estão vendo, né, que eu não tô falando nada de novo aqui pra vocês, mas eu queria só trazer, sabe, a nossa mente, começando assim por mim, a essas verdades, sabe? Sem fugir assim daquilo que Deus já tem ministrado aos nossos corações, né, nas últimas semanas, nos últimos meses. Em Lucas 17, no capítulo 5, Lucas 17, 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Vocês perceberam que no versículo 5 os apóstolos vão dizer assim, aumenta a nossa fé? Eles colocaram ali a responsabilidade em Jesus, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, você diria, essa montanha se move daqui para lá, e assim seria. Então, em nenhum momento ele falou assim, sim, ok, eu vou dar a fé a você, eu vou aumentar a sua fé, eu vou fazer... Ele falou, não, se você tivesse fé, aconteceria. Então, Jesus meio que joga de volta para nós, né? Nós podemos se encaixar aqui nesse exemplo. Quantas vezes nós não fazemos essa oração, gente? Eu já fiz. Quantas vezes, ai, Deus, me dá fé para crer na sua palavra, me dá fé para crer nisso, nananã. E ele vai dizer assim, se você tivesse fé... Você, mas Jesus, eu tô pedindo fé. Como assim, se eu tivesse fé? Se eu tô pedindo é porque eu não tenho. Mas ele vai colocar a responsabilidade de volta para nós, nas nossas mãos, né? Eu lembro que certa vez, quando eu tava na faculdade ainda, foi uma senhora lá ministrar pra gente, e a gente tinha grupo de célula, tinha culto e tal, a gente tinha um grupo bem grande, assim, de jovens cristãos na universidade, e ela veio, assim, ministrar pra nós, e nossa, até hoje ficou dentro do meu coração, algo que ela disse. Ela falou assim, a respeito dessa passagem, né? Ela falou assim, o que vai determinar ali, né, o que vai determinar aquela montanha se mover, não é o tamanho, né, como ele diz mesmo, não é o tamanho da fé, não é, nossa, se eu tiver uma fé muito grande, algo vai acontecer milagroso, mas se eu tiver uma fé pequenininha, não é isso. Mas você vai ver que o que faz toda a diferença é a espécie, né? Porque a fé ela é como se fosse uma semente, ela vai reproduzir de acordo com aquela semente. Então ela disse assim, o que faz a diferença não é o tamanho da sua fé, mas em quem você tem fé, em quem você deposita a sua fé, sabe? Nossa fé tem que ser depositada nele.
em Deus, sabe, naquilo que ele disse, assim como o exemplo de Pedro, né? Ele literalmente andou sobre as palavras de Jesus, ele pegou aquilo para ser como verdade e foi, né? E isso nos diz que nós precisamos nos alimentar, sabe? A nossa fé precisa ser alimentada, não vai cair assim do céu na nossa cabeça, sabe? Tudo aquilo que Jesus poderia fazer por nós, né? Ele já fez, tudo aquilo que Deus poderia acrescentar, já foi feito, sabe? Agora nós que temos que alimentar a nossa fé. Como eu já falei, a espécie da semente é que determina o fruto, né? Se eu tenho fé, nem que seja do tamanhozinho de um grão de mostarda, o que importa é a qualidade de vida que tem naquela semente, né? E se nós temos fé naquele que nos prometeu, se nós mesmos tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é o tamanho, mas assim a qualidade de vida que há nela, e nós poderemos dizer para esse monte para ele sair de um lugar e para o outro, e ele vai. Porque o poder que está atrás daquela semente é o poder do nosso Deus. Mas nós precisamos lançar. Faz sentido? Nós que precisamos lançar aquilo, né? Aí mais uma vez, será que é errado então a gente pedir fé? Não acho, assim, não vou falar, é errado pedir fé. Mas eu acho que é um tanto redundante, como foi essa conversa aqui, essa conversa aqui que Jesus teve, né? Ele meio que parece que ele nem respondeu a pergunta, né? Ele falou assim, acrescenta-nos a fé. Jesus fala, se você tivesse fé. Então parece que é meio redundante fazer esse questionamento, porque mesmo nós querendo colocar a responsabilidade em Deus, ele tá ali dizendo, olha, eu já fiz tudo, agora você vai, meu filho, agora você pega isso aí, você vai. Amém? Deus está preparando a sua igreja, é disso que eu estou falando. Deus está preparando a sua igreja, Deus está preparando eu e você, sabe? A boa obra que Ele começou, Ele vai cumprir, vai ser completada, mas ainda estamos em processo, amém? Nós ainda não estamos perfeitos. Se tivesse, Jesus já tinha voltado, sabe? Jesus, ele ainda está, ali preparando a noiva, preparando a igreja. E nós temos um papel muito grande nisso. E eu vou mostrar para vocês em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 13. 1 Coríntios 16, 13, vai dizer assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes. Estejam vigilantes. Mantenham-se firmes na fé. Opa, então Deus me mantém firme na fé. Não, Deus está falando assim, você se mantém firme na fé. Vocês sejam homens de coragem, sejam pessoas fortes, vocês sejam, né? Tudo isso é uma ação. Nós vamos ver que na Bíblia a linguagem de Deus sempre é essa, né? Ame o seu próximo. Sabe? Sempre requer de nós alguma coisa. E não é assim, Deus me faça amar fulano. Não, Deus disse assim, eu já sou uma fonte inesgotável de amor, de vida, e você que está aqui se alimentando da minha presença, agora você vai e ame essa pessoa, sabe? Amar, ou nesse caso aqui tenha fé, é algo, sabe, que nós não estamos passivos, nós não somos passivos, nós somos ali ativos, não é? Nós temos que permanecer na fé, nós que precisamos vigiar, para que nós não caiamos. E em 1 Pedro também, desculpa aí para a irmã que está colocando aí os versículos, porque vai mais um aqui. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer a mesma coisa, né? Assim, entre as mesmas palavras. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Então, ele vai dizer assim, mais uma vez, vai colocar ali a bomba em nós, mais uma vez. Estejam alertas e vigiem. Ou seja, né? Deus, ele é por nós, Deus, ele vai à nossa frente, ele vai, sabe, ele guerreia as nossas lutas, as nossas batalhas, mas ele diz ali, aí, fica alerta, o diabo tá rondando e vendo quem tá fraco aí na fé para poder tragar, né? Então nós não podemos facilitar isso, né?
Nós podemos ver, então, através desses exemplos, que a fé, ela precisa ser vigiada, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser encorajada, ela pode crescer, ela pode desenvolver, né? Como o Paulo também diz aos Tessalonicenses, né? Tem não lembro agora a referência certa, mas ele diz assim: dou graças a Deus porque a fé de vocês tem crescido, né? Ou seja, é algo ali trabalhável, a fé é trabalhável. E quem vai trabalhar nessa fé, mais uma vez, somos eu e você, né? Agora, a minha fé é a minha resposta, a minha reação a tudo aquilo que ele já fez. É claro, nós precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, nós não conseguimos produzir força suficiente com o nosso próprio braço, nós não podemos produzir ânimo, muitas das vezes, com nossa própria força. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu não estou tirando a importância de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, né? Mas eu estou simplesmente fazendo com que nós possamos tomar um pouco essa responsabilidade, sabe? Porque nem tudo Deus vai fazer. Deus já fez o que ele tinha que fazer, amém? Agora eu e você precisamos entrar agora no nosso papel, né? Assim, voltando para o exemplo do noivo, né, e da noiva, o noivo já está lá preparando as moradas, Jesus já está lá trabalhando e nós estamos fazendo o quê? Nós temos que colocar nossa fé em ação também, sabe? Nós precisamos cultivar. O que faz você cultivar a nossa fé? Cultivar a sua fé. O que te ajuda a crer mais? É meditar, é ouvir louvores, é conversar com pessoas que podem te acrescentar. É o quê? O que nós podemos fazer para que a nossa fé cresça? Né? Mais uma vez, voltando, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Porque, como vai dizer, é importante ou é crucial, né, que quem se aproxime a Deus creia que Ele é galardoador. Não tem outro caminho, né? Nós temos que crer. Ok. E muitas vezes, e agora que eu vou voltar lá em Hebreus de novo, em Hebreus 11, né, de novo, nós vamos ver aqui, eu vou ler a partir do... Vou ler do primeiro, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois de quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado ao respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha aí. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Vou pular ali para o 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Só até aí. Então, nós vamos ver que em todos esses exemplos, né, precisou de foi necessário uma atitude das pessoas que estavam ali. Foi necessário uma atitude de Noé se movimentar movimentar perante a palavra de Deus, né? E pela fé, Abraão recebeu a instrução do Senhor e foi, mesmo não sabendo para onde ele estava sendo levado. Né? Nós não vamos ter o caminho inteiro explicadinho para nós. Deus vai dar a palavra, você que corre, se for esperto, você corre.
Então, ele vai dizer que todas essas pessoas que são lembradas até hoje por causa da sua fé, foram pessoas que tiveram que tomar decisões assim. Eu não quero falar no escuro, mas por falta de outra palavra melhor, vou dizer no escuro. Mas nós sabemos que com Deus, mesmo nós estando aparentemente no escuro, nós sabemos que Ele tem a visão perfeita, Ele tem a visão plena daquilo. Então Ele diz, você precisa ter fé. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite, amém? Mais uma vez estou falando, Deus está preparando a sua igreja, nós precisamos nos movimentar na fé. Não adianta somente estarmos aqui passivos ouvindo a palavra de Deus, nós temos que colocar nossa fé em ação. Nós sabemos que antes da plenitude, né, como nós já temos dito, vem a preparação, né? O noivo está preparando a nossa morada e nós aqui também vamos nos preparar cada dia mais para nos encontrar com Ele, amém? Através da nossa fé naquilo que Deus tem prometido que Ele vai fazer, nós estamos proclamando a vinda dEle. Amém? Porque se Ele está lá, está sendo tudo preparado, o cenário está sendo preparado, Ele está dizendo que Ele virá e o reino dEle será eterno, que Ele enxugará toda lágrima. Quando nós cremos nessas coisas, isso muda a nossa forma de viver. Isso muda a nossa forma de buscar, de orar, de interceder, de pregar. Quando nós cremos na palavra, dEle, cremos que é verdadeira e eficaz, e quando nós cremos que a palavra do Senhor não passará, nós entendemos que nós precisamos nos mover de acordo com isso. Então, quando nós temos fé que essas coisas estão por vir e que elas realmente vão acontecer, é do nosso interesse orar. Vamos orar. Por quê? Porque nós cremos que isso está próximo. Vamos buscar, vamos nos preparar. Por quê? Porque nós cremos que está próximo. Vamos interceder, vamos pregar, vamos levar o evangelho. Por quê? Porque através da fé na palavra de Deus, que diz que essas coisas estão próximas, nós vamos nos mover de acordo com isso. Então nós temos que pregar, nós temos que orar, nós temos que buscar. Sabe? Como que nós vamos pregar as boas novas? Como que nós vamos nos mover se nós não cremos? Sabe? Como que nós vamos nos mover no sobrenatural de Deus? Como que nós vamos chamar o reino de Deus se nós ainda estamos assim, você crê em Deus? Creio. Você ama o Senhor? Amo. Você crê no sobrenatural de Deus? Creio. Aquela coisa assim, não, meu irmão, fé é ação, sabe? Nunca esqueço do pastor Orlando, teve uma pregação que eu não lembro de mais nada, mas eu lembro dessa frase que ele falou, nem lembro o contexto agora, ele falava assim, reaja meu irmão, reaja, sabe, lembra dessa? Ele falava assim, reaja meu filho, faça alguma coisa, levante, busque, sabe, clame, isso é o que vai dizer, Maranata, a hora vem, Senhor, e isso que vai fazer o reino de Deus realmente vir, quando nós estivermos preparados, quando nós estivermos purificados, como uma noiva realmente que está à espera do seu noivo. A preparação antecede a plenitude. Então, quanto mais nós nos prepararmos, mais próxima estará a plenitude em que nós veremos o nosso Senhor face a face. Nesses tempos que nós temos vivido, é muito fácil que o desânimo bata na nossa porta de uma forma mais escancarada, né? Porque às vezes quando você está ocupado na obra e tal, às vezes você está tão ali ocupado que a própria falta de tempo, vamos dizer assim, distrai a nossa mente de algumas coisas, mas quando nós estamos num momento como esse, de quarentena, de isolamento, a gente começa a ficar muito mais introspectivo. Eu não sei se essa palavra existe, eu acho que existe. A gente fica muito mais efetivo, né? Aquela coisa assim e tal. Começamos a ficar mais sozinhos com os nossos pensamentos. E é aí que o inimigo pode se aproveitar, se nós deixarmos a brecha. Não é? A incredulidade pode vir.
A incredulidade pode vir por causa de um extremo cansaço físico, pode vir por causa de um extremo cansaço emocional, pode vir através de alguma decepção, pode vir através de pessoas que nós amamos, que as vidas foram levadas, sabe? A dificuldade financeira pode escancarar ainda mais alguma dúvida que nós possamos ter. Então, se nós não vigiarmos, isso pode nos consumir, né? Mas nós vamos ver que, igual dizem em Hebreus, né? É pela fé que nós vamos vencer, é pela fé que nós vamos tomar esse passo, né? Pela fé que nós vamos vencer o medo, é pela fé que nós vamos vencer o vento que nos assola, é pela fé que nós vamos vencer as mentiras de Satanás nas nossas vidas. E mais uma vez, ninguém está imune a essas coisas, ninguém. Não importa se você é super maduro na fé, se você a posição que você tem dentro da igreja, não importa, sabe? Todos somos carne, somos pessoas falhas, e ao contrário de Deus, que é um ser imutável, nós temos as nossas oscilações, nós temos as nossas mudanças. Mas Deus, ele continua sendo Deus, Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo imutável, mesmo se eu fale, mesmo se eu erre, mesmo se eu fraqueje, eu posso ter refrigério nele, naquele que não muda, naquele que não oscila, naquele que não há sombra de variação, né? A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. Ele não volta atrás da sua palavra. Tudo que ele tem feito até hoje, ele vai continuar fazendo. Ele não nos decepcionará, mesmo nós, às vezes, decepcionando-o. Agora, outra coisa. A nossa fé ela não pode ser terceirizada. A nossa experiência ela é pessoal. Ela não depende do nosso pastor, ela não depende dos nossos pais, sabe? Não importa se a sua família toda é cristã, se o seu pastor nossa, o pastor, Deus me livre, hein? Pastor tem uma fé que nunca vi. Eu não posso me apoiar na fé do pastor, eu não posso me apoiar na fé da minha família, sabe? Eu tenho que ter uma experiência pessoal, eu tenho que ter uma experiência real, sabe? Não depende de terceiros, depende somente da nossa experiência pessoal com ele. Tem aquela canção que a gente sempre canta, né? Que tem essa frase, gente, que hoje eu fiquei o dia inteiro com ela, né? Eu provei e vi. Sabe, quando a gente canta aquela canção, nós temos que realmente, sabe, trazer nossa mente cativa a essas coisas e pensar assim, poxa, eu provei e vi, não foi algo que eu vi acontecer com fulano, não foi algo que eu vi acontecer na Bíblia, lá não sei quantos 1000 anos atrás, não, eu provei e vi, assim como o Jó disse, né, antes eu ouvia falar e hoje eu ando com ele, eu conheço porque eu ando com ele, então que nós possamos dizer também isso, sabe? Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu tenho uma intimidade com ele, sabe? Hoje eu provei e vi, e quando as dificuldades vier, eu provei e vi, e você está ali firme nele, sabe? Porque você provou, porque você teve essa experiência, sabe? Então o que me dá garantia que tudo que está escrito aqui nesse livro vai se cumprir porque eu provei e vi? Mas porque Deus falou que o reino dele vai ser eterno e que o inimigo vai perder e que o inimigo vai ser condenado para sempre, mas como que eu sei disso? Porque eu provei e vi, sabe? Eu já provei, já vi a da palavra do Senhor que é verdadeira na minha vida, sabe? O que nos garante que essas coisas realmente virão? O que garante que a palavra do Senhor não passará? Porque eu provei e eu vi que a palavra do Senhor na minha vida não foi frustrada, não me decepcionou, porque Ele é incapaz de nos decepcionar. Amém? Agora eu já estou terminando e eu queria ler com vocês em Romanos. Romanos, no capítulo 5. Romanos capítulo 5, eu não sei se eu vou ler todo, deixa eu ver, acho que não. Só um segundo. Aleluia. Ok, Romanos 5, no versículo 1, vou ler a partir do versículo 1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado gera a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Vou ler de novo o 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz a esperança. Nós podemos ter esperança. Aleluia, nós podemos ter esperança. E isso, na verdade, o que vai gerar é justamente a tribulação. Sabe, as dificuldades que nós passamos, isso vai gerar a fé em nós, isso vai gerar perseverança, isso vai gerar esperança de que tudo aquilo que nós temos falado, da redenção, da igreja, tudo aquilo que nós temos profetizado nesses últimos meses, que nós temos olhado com os olhos da esperança e da fé, isso tudo é gerado muitas vezes pelos momentos de tribulações. Então não se apavore, não tenha medo. Mesmo se você achar, mas será que eu estou fraquejando na minha fé? Mas será que eu estou? Não desanime. A tribulação, ela tá ali para te mostrar que quando você passar por ela, você vai sair do outro lado muito mais confiante, muito mais forte na presença de Deus. Então não menospreze o momento de dúvida. Não pense que tudo está perdido porque eu tive uma dúvida a respeito do caráter de Deus. Ai, meu Deus, não sou mais salvo, não sou mais isso, Deus não me ama mais, não sei o que, porque eu tive uma dúvida. Não, olhe para a dúvida como um sinal de que você é capaz de ter os seus próprios pensamentos, você é capaz de raciocinar, você é capaz de receber informações, mas que você não vai deixar essa dúvida te aprisionar, que você não vai deixar essa dúvida te impedir de se mover na fé. Né? Então, mesmo que você esteja passando por dificuldades, por tribulações, não se desanime. Essas tribulações vão gerar fé, vão gerar esperança. E é isso que é o sentido todo, né, do livro de Apocalipse, para trazer esperança, perseverança, persevere, sabe? Persevere, busque. Ele está voltando, ele vem para nos buscar, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que ainda vai acontecer ou sobre o que ele vai fazer, olhe para trás e veja tudo o que ele já fez, veja todas as vezes que ele cumpriu e prometeu, sabe? Que foi todas as vezes. A gente tem essa certeza, porque às vezes quando nós pedimos algo para Deus e não vai, aquilo não sai daquilo que da forma que nós esperávamos, nós nos frustramos e nós podemos pensar, poxa, por que Deus deixou eu passar por isso? Poxa, por que Deus permitiu isso? Deus me prometeu e não cumpriu? Não, mas na verdade é porque nós esperávamos que algo ia sair da nossa forma, nós esperávamos que ia sair da nossa maneira, mas Ele tem a visão perfeita de tudo, Ele tem a visão perfeita de tudo, e Ele nos ama tanto, e Ele quer nos poupar de passar por um caminho errado que nos vai trazer destruição. E embora nós não entendamos isso naquele momento, é muito mais fácil entender depois, não é? Quantas vezes nós olhamos para trás e falamos assim, nossa, eu não tinha fé que Deus estava me poupando ali, mas agora olhando para trás eu posso ver que foi livramento de Deus, sabe? Então olhe para trás e veja tudo que Ele já fez, olhe para trás e veja a sua palavra, que nunca falhou até agora. Na verdade, o que falhou foram as nossas expectativas erradas, né? Foi nosso esforço através do nosso próprio braço, né? Mas na verdade Ele nunca falhou, Ele nunca falhou. E se você talvez está passando por esse momento que você está duvidando, persevere, porque a tribulação vai trazer esperança, e vai trazer fé, e vai trazer perseverança para você, amém? Ele já venceu. E eu vou ler por último agora, para não ficar só nos outros livros e não ler nada em Apocalipse, porque eu fico toda hora falando de Apocalipse. Então vamos lá, e com essa eu já vou encerrar. No capítulo 2, no versículo 25, que está ali uma grande promessa para nós, porque esse livro, como nós já temos visto, está cheio de promessas. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha.
Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre nações. Amém. Glória a Deus. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, que é a palavra dele. Se apegue com firmeza na minha palavra, se apegue com firmeza naquilo que eu tenho dito, naquilo que eu te prometi, até que eu venha. E aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que passar do outro lado do medo, aquele que vencer a tempestade, aquele que vencer as próprias dúvidas, e fizer a minha vontade até o fim, darei a ele autoridade sobre as nações. Nosso Deus, ele é galardoador, amém? Nosso Deus é um Deus que não volta atrás na sua palavra. Vale a pena se segurar na palavra do Senhor, vale a pena ter fé naquilo que ele disse, vale a pena, sabe? Vale a pena servir um Deus de amor, um Deus que nos ama, que nós sabemos que ele nos ama tanto, que preparou um lindo futuro para nós, mas que nós também podemos acessar já aqui e agora, isso tudo que Deus, essas coisas maravilhosas que Deus tem prometido para nós, sim, a plenitude vai se cumprir dessas coisas, mas você e eu podemos viver a fidelidade de Deus hoje e agora, aqui e agora. Nós não precisamos esperar o fim dos tempos chegar para nós contemplarmos a bondade de Deus e contemplarmos as promessas de Deus para nós, porque Ele tem muito para fazer nas nossas vidas. Amém? Vale a pena esperar no Senhor, como disse a Paola hoje, vale a pena descansar, sabe? Vale a pena ter fé, tenha fé, exercite a sua fé, sabe? Exercite a sua fé, busque, alimente a sua fé, alimente o seu espírito. Tem coisas que Deus não pode fazer por nós, nós precisamos tomar responsabilidade, nós precisamos ser ativos, nós precisamos reagir, nós precisamos trazer o reino de Deus, nós precisamos clamar justiça, nós precisamos, sabe, lutar pelas causas dos oprimidos, nós precisamos estender a mão para o pobre, para a viúva, nós precisamos interceder, nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Amém? Que no nome de Jesus você possa ter sido abençoado por essa palavra, por essa reflexão, que bem simples, mas que possa ter trago um encorajamento para você. Amém? E era isso mesmo que eu queria compartilhar. Gente, estou com muito calor, não sei vocês aí, mas Senhor Jesus. Amém? Deus é fiel e Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Isso nós podemos crer com fé e certeza. Amém. Gente, eu vou fazer uma oração para encerrar. Deixa eu só ver aqui. Se bem que eu nem consigo ver aqui, que eu tô no iPad, não consigo ver os comentários direito. Amém. Eu achei que eu ia falar menos, acabei que eu falei demais. Senhor da glória, me perdoe. Amém, vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és imutável, Senhor. Tu és incapaz de nos prometer algo e não cumprir, Deus. Nós te agradecemos porque nós podemos nos ancorar na Tua palavra, nós podemos andar sobre a Sua palavra. E nós pedimos, Senhor, dá-nos entendimento, Senhor, dá-nos sabedoria para que nós possamos, Deus, nos mover no Teu Espírito, nos mover, Senhor, no sobrenatural, Deus. Nós te pedimos para que o Senhor venha tocar, Senhor, toca cada um de nós nessa noite, venha nos alertar, Senhor, a cada um de nós a respeito, Senhor, dessas coisas, que nós possamos nos mover, Senhor, na fé, nos ajude nisso. Deus, eu te agradeço porque tudo que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez, e agora também nós temos a responsabilidade de cultivar a nossa própria fé, de cultivar a nossa própria intimidade contigo, Senhor, sabendo que tudo o Senhor já fez, e agora nós também temos a nossa parte. Mas eu te peço pela misericórdia do seu Espírito Santo, Deus, que venha nos incomodar, Senhor, e que venha nos lembrar dessas verdades, Deus. Que o seu Espírito venha nos incomodar de tal forma, Senhor, para que possamos mover, Senhor, no Espírito, para que possamos mover, Senhor, com ousadia e coragem, Senhor, e que nós possamos, Deus, a cada dia crescer, Senhor, crescer em Ti, Deus. Nos ajuda, Espírito Santo, porque muitas vezes nós não conseguimos, Senhor, com a nossa própria
nossa própria vontade, nossa própria força, mas nós te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, de nós, para que nós possamos estar preparados, Senhor, para esse grande dia que nos espera, Senhor, e que nós possamos nos preparar a cada dia mais, Senhor, estarmos preparados como uma noiva que se prepara para o seu casamento, sabendo, Deus, que o nosso noivo, Jesus, ele já está trabalhando, ele já está há muito, muito tempo trabalhando, preparando a nossa morada, Senhor. Eu te agradeço porque na eternidade, Deus, existe lugar para mim, para os meus irmãos e para cada um de nós, papai. Eu te agradeço porque tu és bom e tu não voltas atrás da sua própria palavra, tu és fiel à tua própria palavra, Deus, e por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E o meu pai vai dar a bênção. Eu só queria comentar com vocês. Está aqui os dados, né, para os dízimos e para as ofertas. Não esqueça de estar deixando a sua oferta e seu dízimo. E temos... Mudou o horário, né? O culto amanhã, às 4 horas, né? Não mudou o horário do culto, não. Quis dizer, mudou o horário durante a semana. Assim, às 7h30. 7h30. Ok. A oração começa às 7h30. Segunda, terça-feira começa às 7h30, depois já vem com o culto, né, de Canterbury. Na quarta, às 7h30 até às 8h30. Quinta-feira, às 7h30. Sexta-feira, às 7h30, termina com o seminário que o pastor está dando, né? E no sábado, novamente, estamos aqui junto e misturado. Em nome de Jesus. A mãe falou. Amém. Amém. Irmãos, que privilégio, né? Nós temos, eu como pai, né? A pastora Rose como mãe, de termos filhos assim, né? Como a Juliana, como a Manoel, realmente a graça do Senhor, ela é superabundante na nossa vida, né? Que orgulho que nós temos, né? De termos filhos assim, voltadas, né, para as coisas do Senhor, né? Voltadas para a coisa do reino, né? Que privilégio, né? Amém? Eu agradeço a Deus pelas as filhas, né? Pela Ju e pela Manu, as filhas que Ele nos deu. Amém? Irmãos, vamos estender nossas mãos como quem vamos receber algo, e nós vamos receber algo do Senhor nesse fim de tarde, né? Que nós possamos entender o que foi ministrado aqui, que nós possamos entender a plenitude dessa palavra, né? Como o Espírito Santo, né, veio iluminar a Juliana para nos dizer essa palavra, né? Uma palavra gostosa, né? Uma palavra leve, né? Uma palavra encorajadora e uma palavra desafiadora, né? Para nós, né? Que nós possamos exercitar mais a nossa fé, sabendo que o Senhor Jesus já conquistou tudo para nós na cruz do Calvário. Amém? Que nós possamos ter essa certeza no nosso coração, que nós possamos viver nessa certeza, meus irmãos. Né? Eu vivo dessa forma, né? No meu dia a dia, né? Sabendo que eu posso tudo, né? Porque o Senhor já me deu, Ele me fortalece nisso. Né? Então tem muitos de nós aí que precisamos abrir os nossos olhos e saber que Ele também pode, né? Porque é o mesmo Deus que nos abençoa, é o mesmo Deus que vai abençoar eles, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor Jesus levante o seu rosto sobre nós e nos dê shalom, nos dê aquela paz, o shalom de Deus, a paz que excede a todo entendimento, né? E que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco por todos os dias e todo o tempo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Amém? Amém. Aleluias. Aleluias. Que você tenha um fim de tarde abençoado. Que você tenha uma semana que começa amanhã abençoada em nome de Jesus. Que você possa exercitar o que você aprendeu nessa palavra aqui. Que você comece a colocar em prática a partir de já. Amém? E você vai ver a diferença que Deus vai fazer na tua vida. Receba a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz o pastor Orlando, shalom, shalom. Amém. Pessoal, até a próxima. Deus abençoe vocês. Um beijo pra todo mundo. Eu consigo ver, tipo assim, um comentáriozinho por vez. Eu tô no iPad, não sei. Então, um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Amém.